Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida de cada um que está me assistindo neste momento. Pedir que o Senhor venha derramar da sua graça, do seu poder sobre a vida de cada um, nos mostrando qual é a sua agradável, a sua boa vontade para com as nossas vidas. Que nós possamos entender qual a vontade de Deus. Nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, sabemos que muitos dos irmãos não podem se deslocar das suas casas até o templo, mas também sabemos e temos a certeza em nossos corações que nós somos o templo do Espírito Santo, que Ele habita em nossos corações e que nós, em qualquer lugar onde nós estivermos, nós podemos adorar ao nosso Deus, glorificar a Ele na beleza da sua santidade, que Ele estará nos ouvindo, que Ele estará nos atendendo. E neste momento eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que está no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. E disse Davi: há algum que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhe-as, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, que era coxo de ambos os pés. Essa história nos fala a respeito da amizade de Jonatas com Davi. Davi, antes de ser rei, ainda quando era servo do rei Saul, ele conquistou a amizade com o filho do rei Saul, Jonatas. E eles tinham um vínculo muito forte de amizade, um amor que os unia, que os faziam se sentir ligados como irmãos. E Davi, quando ele chega ao reinado, ele lembra desta amizade, ele lembra da aliança que ele fez com o amigo, quando o amigo ainda estava ao seu lado.
e ele manda chamar alguém de quando rei Saul ainda governara, para saber se havia alguém ainda restado da descendência de Saul, para que ele usasse de beneficência. Quando mandam chamar a Ziba, Ziba ele era um servo de Saul, mas ele era um servo mau e havia se apossado da herança que pertencia a Mefibosete. Como havia morrido o rei e o seu filho Jonatas, Mefibosete era o único que restara da sua família, da sua descendência. E acabara que aconteceu um acidente e ele acabou perdendo o movimento dos seus pés. E ele andava se arrastando, ele não tinha como se colocar de pé. Além de tudo isso acontecer, ele foi parar num lugar onde se chamava um lugar esquecido, porque era um lugar terrível, de pobreza, de miséria, em Lodebar. E a história nos conta que o rei Davi, quando ele toma posse do seu reinado, ele manda chamar. E quando ele chama Ziba, que era um enganador, ele, sem saber, ele restitui tudo que Mefibosete havia perdido, tudo que haviam tomado de Mefibosete. Ele chama Mefibosete à sua presença. Quando Mefibosete chega à sua presença, ele se sente indigno de estar na presença do rei. Mas na verdade, Mefibosete também fora um príncipe, porque ele era neto de um rei. Ele era da descendência de Saul. E o rei Davi, aquele mesmo amor que ele tinha para com Jonatas, ele transfere para Mefibosete. E ali tudo que ele pode dar a ele, restituir o que ele havia perdido, restituir a sua vida novamente. Podemos ver que pela forma que ele se dirigiu ao rei, se achando um cão morto, era alguém que já não tinha mais prazer de viver, era alguém que já estava sentindo sofrimento. E quando ele chega ao rei, o rei restitui tudo, o rei lhe dá uma nova oportunidade de se colocar no meio da sociedade, de ser amado. E ele vem naquele momento demonstrar o seu amor para com Mefibosete. E ao restituir, ele também ordena que Ziba, o enganador, o trapaceiro, venha ser servo de Mefibosete. Aquele que outrora tirara tudo que ele tinha, mesmo sabendo que ele estava em necessidade, que ele estava em apuros, que ele estava sofrendo, que ele não tinha como prover o seu alimento, como trabalhar, ele ainda usou de maldade, de engano, para se beneficiar. E assim, meus irmãos, assim é Satanás. Satanás, ele pode ver as pessoas no fundo do poço. Ele pode ver as pessoas sendo oprimidas, as pessoas sendo pisoteadas, e ele não se compadece, ele não tem compaixão. Mas o nosso Senhor, o nosso Jesus querido, o nosso Rei, o nosso Mestre, que veio para nos dar vida, vida com abundância, assim como o Rei devolveu a dignidade a Mefibosete, Deus quer devolver a nossa dignidade, o direito à vida eterna, o direito de morar no céu, o direito de sentar à mesa com o nosso Rei, o nosso Senhor. Um dia, muitas vezes, estamos como Mefibosete. Muitos de nós já estivemos como Mefibosete, largado, esquecido pela sociedade, esquecido pelo mundo, rejeitado, debilitado, sem ter forças para se levantar, sem ter nem como se levantar, devido aos nossos pecados, devido às coisas erradas que praticávamos outrora. Também andávamos assim, em Lodebar, num lugar terrível, mas o Senhor veio, nosso Rei Jesus veio e morreu na cruz do Calvário por nós, derramou até a sua última gota de sangue para nos arrancar do lamaçal de pecado,
e nos trazer para a sua maravilhosa luz, que dissipa todas as trevas, que tira toda a impotência que nós possamos sentir nos nossos corações e que nos traz novamente esperança, nos traz inspiração para viver. Que ainda que muitas vezes estejamos lutando alguma dificuldade, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, Ele passa conosco e que tudo é passageiro nesta terra. E que o dia em que Jesus voltar para nos buscar, comer na mesa com Ele, devemos nos prostrar diante dEle, reconhecer que Ele é Senhor, reconhecer que Ele é o único digno de adoração. Este é o Deus que nós servimos. Essa história foi real e o Senhor, Ele trabalha de várias formas, nos mostrando o nosso pecado, nos mostrando como nós estamos vivendo, como você está vivendo diante de Deus, como está a sua vida diante de Deus. Você tem vivido uma vida digna de estar na presença de Deus? Será que as suas atitudes, será que a sua dor, será que o desprezo que você vem sofrendo tem te colocado num lugar como Lodebar? Será que você está lutando, está procurando fazer as coisas certas? No dia que Jesus voltar, você possa estar com Ele lá na glória. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena. Às vezes nós pensamos que estamos esquecidos, que estamos sendo rejeitados, que estamos sendo oprimidos. Às vezes até somos, quando nós não temos a direção de Deus. Quando nós não temos a mão potente do Senhor sobre as nossas vidas. O inimigo pode nos tirar tudo que temos, principalmente a nossa alma, que é o mais importante. Ele pode tirar, se nós não nos colocarmos debaixo da potente mão do Senhor. Que hoje Ele te chama, você que ainda não pertence ao reino dos céus. Hoje Ele te chama, reflita sobre a vida que você está vivendo. Se você está nessa situação, como estava Mefibosete em Lodebar, olhe para esse Deus, dê uma chance para Ele. Jesus está te chamando, Ele está dizendo que Ele te ama e que Ele está te esperando. Basta você se entregar e o Senhor te tira com mão forte da tribulação que você está. Porque nós que servimos ao Senhor, nós sabemos que outrora nós andávamos em meio às trevas e quando Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nós nos sentimos felizes mesmo nas horas de tristezas, porque nós sabemos que temos um Deus que peleja as nossas lutas e que ainda que nós não venhamos vencer, Ele vence por nós as nossas guerras, as nossas dificuldades. E Ele está no controle de tudo, e aconteça o que acontecer, Ele tem que ser sempre prioridade nas nossas vidas, o nosso Rei Jesus. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus, agradeço a Deus por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, que nós possamos entender aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Que nós venhamos aceitar a Jesus verdadeiramente, para que um dia nós possamos estar com Ele na glória e possamos ser servidos por Ele e sentar à mesa com o nosso Rei Jesus.